Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, o tema da nossa catequese de hoje o tema proposto, é a castidade, a fidelidade e a honestidade. Quando a gente ouve falar assim, honestidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é honestidade no sentido de não ser desonesto, não roubar, não trapacear ninguém, né? Isso que vem na nossa cabeça. Mas o pecado desonesto é o pecado contra a castidade. Então a desonestidade nesse sentido espiritual é o pecado da luxúria. Então antigamente, hoje em dia você não vê mais isso, né? Mas antigamente, quando as pessoas queriam se referir que alguém pecou contra a castidade, que alguém adulterou, que alguém, fez o sexo fora do casamento, era algo tão terrível para a igreja que não se falava-se a pessoa cometeu o pecado desonesto. Então, quando o catecismo propõe esse tema aqui, a castidade, a fidelidade e a honestidade, a castidade, a virtude, a fidelidade conjugal e a honestidade significa pureza. Então, essa honestidade você entenda como pureza de alma. Para a gente começar a meditar sobre essa catequese de hoje, eu quero pegar com vocês o Catecismo da Igreja Católica. Pega comigo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1885. Deixa eu pegar aqui. 1885. Ou melhor, nem vou pegar o 1885, não. Eu vou pegar o 1861. Vocês lembram os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar. Sexto mandamento, qual que é o sexto mandamento? Quem lembra? Não pecar contra a castidade, que é o tema de hoje. Não furtar é o sétimo. Não furtar o sétimo, não levantar falso testemunho oitavo, não cobiçar a mulher do próximo nono, e o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Então, não pecar contra a castidade é o 6º mandamento. Você sabe que o pecado mortal é um pecado de matéria grave. E o que é matéria grave? É contra os mandamentos. Então, todo pecado cometido contra um dos 10 mandamentos, de maneira deliberada, de maneira livre, consciente. Então, sabendo que é pecado contra os 10 mandamentos e de maneira livre, e minha amada, vida sim, aborto não. Gostei da camiseta, hein? Antônio, paz. Vocês assinam para nós aqui, ó. Então, todo pecado cometido contra os 10 mandamentos, de livre vontade, sem ser obrigado, de livre vontade, consciente do que está fazendo, é pecado mortal, certo? E o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Então, o pecado contra a castidade é um pecado mortal. É um pecado mortal. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1861. Para a gente começar essa meditação de hoje. O catecismo diz assim: o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante. Então, o pecado mortal faz com que a alma perca a caridade. Parece que é coisa simples, né? Perder a caridade. Mas o que é a caridade? São João vai dizer na primeira carta dele que Deus caritas est. Deus é caridade, Deus é amor. Quando você peca mortalmente, você perde Deus. Não é perder a caridade no sentido de que eu não vou mais dar uma esmola para o mendigo. Não é esse tipo de caridade que a gente traduziu para o português como uma ação benéfica para alguém. A caridade, do caritas do latim, significa amor. E Deus é amor. Deus caritas est. Inclusive o documento do Santo Padre, o Papa Bento XVI. Que é uma expressão de São João na primeira carta. Deus é amor. Então você perde a caridade, você perde o próprio Deus. E ele continua, perca e a privação da graça santificante. Você perde a graça que poderia e que estava te santificando. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, fecha as portas do céu para você, porque você não está em estado de graça santificante.
E o que acontece, então, se eu morro em estado de pecado mortal? Sem Deus na minha alma e sem a graça santificante. Você já imagina o que acontece, né? Mas o catecismo deixa bem claro. Ele continua dizendo, isto é, perde-se o estado de graça. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, ou seja, se você não se confessa individualmente com o sacerdote depois de ter pecado mortalmente, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Ou seja, o catecismo da Igreja Católica deixa bem claro com todas as letras. Quem morre em estado de pecado mortal vai diretamente ao inferno sem escalas. Por quê? Porque a alma que está em estado de pecado mortal se torna inimiga de Deus. Ela tem um ódio contra Deus. Ah, mas eu pequei mortalmente? Mas eu continuo amando a Deus. Queridos, uma coisa são os sentimentos humanos. Outra coisa é a verdade espiritual. Os sentimentos humanos muitas vezes nos enganam. Os sentimentos humanos muitas vezes são ilusões para nós. Por exemplo, eu acho que não tem nada a ver eu fazer sexo fora do casamento, porque afinal de contas estamos no século XXI e eu me sinto bem assim. É desobediência à lei de Deus contra o sexto mandamento, é pecado mortal. Por mais que você se sinta bem, que você ache que não é nada, simplesmente você matou Deus na sua alma e você se tornou inimigo de Deus. E quando rompe-se o limiar desta vida e a alma entra na eternidade, a alma vê as coisas como elas são. E a alma percebe o ódio que ela tem contra Deus. E a alma se lança nos infernos. Isso é a condenação ao inferno. A condenação ao inferno é a alma que morre em estado de inimizade com Deus, percebe a sua condição de inimiga de Deus, desenvolve um verdadeiro ódio espiritual por Deus e se lança nos infernos, que é a ausência total de Deus. Por isso, gente, o tema dessa catequese de hoje é um tema fundamental. Sobretudo para o século XXI, onde vivemos. Os santos dizem assim que os demônios, Satanás e os seus demônios, perderam o céu por causa do pecado da soberba, do orgulho. Os homens, o gênero humano, perde o céu por conta do pecado da luxúria, do pecado contra a castidade. Portanto, esse é o alvo principal do demônio para levar as almas para o inferno. Se esse é o alvo principal do demônio, vocês jogam xadrez? Não? Você joga xadrez, Lona? Não, ninguém joga xadrez? Você joga? Qual que é o alvo principal do xadrez? Não é o rei? O que você tem que fazer com o seu rei? Tem que defender ele de todo jeito, né? Você tem que dar um jeito de defender o seu rei, porque o rei é o alvo principal. A castidade é o seu rei. É o alvo principal. Se o demônio atingiu a sua castidade, checkmate. Entendeu? Então, se os santos dizem que os demônios perderam o céu por causa do pecado do orgulho, da soberba, e os homens vão ao inferno por causa do pecado da castidade, aí está o nosso rei do xadrez. Faz o seu roque aí, dá o seu jeito, põe um cavalo próximo dele e defende o seu rei. Pratica a virtude da castidade. Gênesis 1:27 vai dizer assim, Deus criou o homem à sua imagem, criou o homem e a mulher, Deus os abençoou, frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei e submetei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Queridos, quando Deus criou o homem, Deus ordena ao ser humano que pratique o sexo. Então é uma ordem de Deus. Olha o que vai dizer Deus aqui. Versículo 28. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então o sexo é uma bênção de Deus. O sexo é uma participação no mistério criador de Deus. Quando o homem e a mulher se unem em sagrado matrimônio, e o homem, com o seu espermatozoide, fecunda o óvulo da mulher, Deus cria uma alma humana e põe ali, no ato da fecundação. Por isso que a camisa
Larissa tá escrito ali, aborto não, né? Como é que tá escrito aí, Larissa? Sua camisa? Vida sim, aborto não. Por que vida sim, aborto não? Porque quando fecunda o óvulo, ali já tem uma vida humana, com uma alma, podemos dizer assim, entre aspas, adulta. Uma alma completa diante de Deus. Deus coloca ali uma alma, já é um ser humano. É claro que ainda é um zigoto, mas é um ser humano. Um bebê não é um ser humano, uma criança não é um ser humano, um adulto não é um ser humano, um idoso não é um ser humano. Só muda o que? A fase da vida. O zigoto é um ser humano, o feto é um ser humano, a criança é um ser humano, o adolescente é um ser humano, o adulto é um ser humano e o idoso é um ser humano. Parece ridículo falar isso, mas parece que hoje em dia é necessário você falar essas coisas que são tão óbvias, né? Então, assim, o homem e a mulher são chamados a frutificar sobre a terra e participar da criação de Deus. Porque o demônio odeia Deus. E o sexo é o ato em que podemos dizer assim, em que mais nos unimos a Deus, no ato da criação. O demônio quer manchar então essa obra tremenda de Deus, que é o sexo, com o pecado. E como que o demônio faz para manchar o sexo com o pecado? Faz a gente ver o sexo como animais. Nós não somos animais. Mas hoje em dia, no século XXI, as pessoas têm vivido o sexo como animais. E é isso que a gente vai falar sobre isso na catequese de hoje, né? Então, gente, a castidade, ela é uma virtude. A palavra virtude vem do latim virtus, que significa força. Ou seja, é preciso fazer força, é preciso lutar, como vai dizer São Paulo, combater o bom combate, para alcançar a virtude da castidade. Porque a nossa carne é concupiscente, a nossa carne tende para o mal, tende para o pecado, a nossa carne tende para a luxúria. Por isso a gente precisa refrear a nossa carne. Aqueles que estão em Cristo Jesus dominaram, crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências, vai dizer São Paulo. Crucificaram a carne. São Paulo quer dizer o quê? Dominaram, colocaram rédea na carne. É preciso força, é preciso luta, é preciso combate. Castidade, então, é uma virtude. Virtus, força, combate, luta, guerra. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2346. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2346. O catecismo diz assim, ó. Por que a gente precisa viver a castidade? Vocês lembram que eu disse para vocês, antes de eu ler aqui o 2346, lembra que eu disse para vocês que quando a gente comete um pecado mortal, a gente mata a caridade dentro de nós, e que Deus é a caridade, e quando a gente mata a caridade, a gente mata o próprio Deus? O pecado contra a castidade, a gente vê muito claramente isso daí. Ele mata o amor. Mata o amor. O exemplo clássico de um jeito que a gente possa entender bem facilmente como que o pecado contra a castidade mata o amor. Pensa você um casal que é casado em santo matrimônio e que há um adultério. Isso não abala o amor do casal? Ou não abala? Mas a questão não é só essa. A questão não é só esse amor, sentimento humano. É o amor espiritual mesmo, o amor de Deus. Porque só o ser humano pode amar Deus. Os animais não amam a Deus. O seu cachorrinho não ama a Deus, o seu gato não ama a Deus. Só o ser humano ama a Deus. E o pecado da luxúria nos bestializa. E é por isso que o demônio inventa tantos meios de levar que a gente peque contra a castidade. Porque ele quer nos bestializar. Por que o demônio quer nos bestializar? Para que a gente não ame a Deus. Queridos, vocês já viram como que o demônio se refere? Como que o demônio se refere à pessoa que ele está possuindo, o possesso? Vocês já viram um caso de possessão? Já ouviram falar? O que o demônio se refere? Como que ele chama aquela pessoa que ele está possuindo? Ele chama de cavalo.
Ele chama de cavalo. O demônio quer nos bestializar. Por quê? Porque os animais não amam a Deus. E aí vai dizer o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2346. A caridade, ou seja, o amor, caritas, é a forma de todas as virtudes. Ou seja, sem caridade não tem virtude nenhuma. O fundamento, a base de todas as virtudes é o amor. Influenciada por ela, a castidade aparece como uma escola de doação da pessoa. Ou seja, a castidade é uma escola de amor. Como vai dizer aquela canção da irmã Kelly Patrícia, a letra da canção diz assim: a castidade me torna irmã dos anjos. Esses espíritos puros, vitoriosos, vai dizer a letra da canção. Porque a castidade nos ensina a amar. É uma escola de amor, vai dizer o Catecismo. O domínio de si mesmo está ordenado para a doação de si mesmo. A castidade leva aquele que a pratica a tornar-se para o próximo uma testemunha de fidelidade e de ternura de Deus. A castidade desabrocha na amizade, mostra ao discípulo como seguir e imitar aquele que nos escolheu como seus próprios amigos, ou seja, imitar Jesus. Se doou totalmente a nós e nos faz participar da sua condição divina. A castidade é a promessa da imortalidade. Nossa, olha que coisa linda que o Catecismo diz. A castidade é a promessa da imortalidade. Lembra que eu falei para vocês que a castidade, ela... pecar contra a castidade faz com que a gente mate o amor em nós? E aqui o Catecismo está dizendo que a castidade nos ensina a viver a caridade. Sabe por quê? Porque aquele que não é casto, ele se torna egoísta. Em que sentido? A pessoa que começa a pecar os pecados da impureza, os pecados morais ou os pecados desonestos, como a gente falava no início da catequese, a carne dela acaba viciando, de tal forma que a carne passa a dominar a alma. A alma não domina a carne, mas a carne domina a alma. E a carne leva a alma a fazer aquilo que a carne quer que seja feito. Então a pessoa começa a fazer coisas para ter prazer. Ah, mas em que sentido, Fábio? Só vive de sexo? Não nesse sentido. Mas no sentido amplo. Por exemplo, ele não vai à missa porque não lhe dá prazer algum em a missa. Ele não consegue fazer uma dieta direito porque ele precisa do prazer sensível da comida. Fazer uma penitência nem pensar, porque não é que ele vai dominar a carne se a carne domina ele. E assim ele busca a sua satisfação em tudo e em todas as coisas, de tal forma que, sem perceber, ele não consegue contrapor a sua carne. Lembra que eu falava para vocês que o pecado contra a castidade nos torna animais? Pensa num cachorrinho. O cachorrinho não é capaz de fazer um jejum. Toda vez que o cachorro sentir fome, se ele tiver comida, ele vai comer. O cachorro não é capaz de se contrariar. O cachorro tem vontade de cruzar com a cadelinha, ele cruza com a cadelinha. Ele tem vontade de dormir, ele dorme. Ele tem vontade de comer, ele come. Ele faz o que os seus instintos animalescos o conduzem a fazer. Porque ele é um cachorrinho. E não é exatamente assim que o homem que vive entregue à luxúria vive? Fazendo aquilo que a carne o conduz a fazer? De maneira egoísta? Gente, a castidade, ela é para todos. Todo cristão é chamado a ser casto. 23:48 vai dizer assim, ó: todo batizado, parágrafo 23, 2348 do Catecismo. Todo batizado é chamado à castidade. O cristão se revestiu de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o seu específico estado de vida. Então vamos lá. Segundo o seu específico estado de vida. Certo? Então todo cristão é chamado a viver a castidade segundo o seu específico estado de vida. Muitas pessoas confundem a castidade com o celibato. O celibato é vivido por aquelas pessoas religiosas que renunciam ao matrimônio para servir a Deus através da igreja.
uma vocação religiosa. Pode ser o presbítero, o padre, a religiosa, a freira, o diácono permanente que não quer ser ordenado presbítero, mas permanece diácono vivendo no celibato, ou religioso, como o fráter, os freis e assim por diante. Enfim, e hoje em dia, na igreja temos até alguns leigos que são celibatários, como aquele cantor Valmir Alencar, por exemplo, ele é leigo celibatário. Então a castidade do celibatário significa renunciar ao sexo. Ele não vai se casar, não vai ter sexo de forma alguma. Essa é a castidade do celibatário. Existe a castidade dos noivos, né? Que aqui no Brasil a gente fala namorados, né? Mas normalmente nos lugares do mundo falam noivos. Então entendamos aqui namorados e noivos, né? A castidade dos noivos significa aguardar, preparar-se para o matrimônio, certo? Então o sexo tem que ser vivido em sagrado matrimônio. Por quê? Porque o sexo, ele tem tudo a ver com vida, não é? Ou pelo menos deveria ter tudo a ver, né? Então ele traz um vínculo para sempre. Quando o homem e uma mulher se unem e nasce uma criança, essa criança vai ser filho daquele casal até quando? Para sempre. Se for para o inferno, é filho daquele casal no inferno. Se for para o céu, é o filho daquele casal no céu. Os pais de Santa Teresinha não são os pais de Santa Teresinha? Deixaram de ser. Permanecem sendo Santa Zélia e São Luís Martin, são os pais de Santa Teresinha, para sempre. Então, o seu pai vai ser seu pai para sempre. Então, quando o homem se une a uma mulher e gera uma vida, eles têm um vínculo, eles têm um elo para sempre. Então, eles têm que ter um compromisso, que seja até que a morte os separe. Então, por isso a castidade, por isso o sexo, ele precisa ser vivido em sagrado matrimônio. Porque o sexo dos homens, seres humanos, os une e traz um vínculo para sempre. Não é como o sexo dos animais, mas é um vínculo para sempre, para a eternidade. Por que os animais não têm esse vínculo para sempre? Porque os animais não têm alma. Os animais não têm alma. Sabia que no céu não tem passarinho? Nem tucano? Nem papagaio, nem cachorro, nem gato, nem nada? Por incrível que pareça, os pais de pet aí, que podem ficar chocados, mas os pais de pet precisam descobrir que o pet não tem alma. Os animais não têm alma. Por isso que a gente pode comer o cavalo, a gente não come, né? Comer a vaca, né? Se bem que tem países que comem cavalo, né? Se bem que do jeito que as coisas estão, não duvido nada que a gente vai comprar umas carnes no açougue e seja cavalo, no jeito de ser boi, né? Mas enfim, por isso que a gente pode comer o boi, pode comer a galinha e assim por diante. Porque os animais não têm alma. Não têm alma. A gente tem alma. O sexo do ser humano gera um vínculo para sempre. Canibalismo? Não, a Bíblia não fala. Pelo menos. Mas é imoral, né? É imoral. É imoral. Mas a Bíblia não cita o canibalismo, não. Cita o homossexualismo e tudo, mas canibalismo não. Enfim. Então, as ofensas contra a castidade. Parágrafo 2351. As ofensas contra a castidade é exatamente você viver o sexo fora do plano de Deus. Masturbação é pecado mortal. Hoje em dia, esses psicólogos da vida, que não são cristãos, porque o psicólogo cristão não ia falar uma coisa dessa, né? Mas os psicólogos que não são cristãos têm até incentivado os jovens a se masturbarem para teoricamente conhecer o corpo. Gente, masturbação é pecado mortal. É viver o sexo de maneira egoísta. O sexo tem a finalidade de unir o casal em sagrado matrimônio e os unir a Deus e gerar uma vida. Certo? O sexo não é parque de diversões. Por incrível que pareça, hoje a gente precisa dizer isso. As pessoas têm achado que o sexo é um parque de diversões. Acham que o sexo é para se divertir. O sexo recreativo. E as pessoas fazem isso. Eu vou sair com a minha namorada, com o meu namorado, a gente vai no cinema, a gente vai jantar, depois a gente vai no motel. Ou seja, o sexo é uma recreação, é um divertimento, não é um compromisso para a vida toda. Não é um compromisso que vai gerar uma vida. Não é para a glória de Deus.
Quando Deus diz aqui em Gênesis 1, 28, Deus os abençoou. Então é uma bênção. A bênção de Deus foi: frutificar, e disse ele, multiplicai e vos enchei a terra e submetei-a. Quando Deus diz aqui para os homens frutificarem, para o ser humano frutificar, ou seja, para gerar crianças, ele está dizendo que era para dar glória para ele, que as crianças são a glória de Deus. Quem vai dizer isso é Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho vai dizer: o homem é a glória de Deus. É por isso que esse santo padre aqui, ó, Paulo VI, vocês lembram do padre Paulo, Santo Padre Papa Paulo VI? Trouxe esse livro aqui. Aqui são todos os documentos do Santo Padre Papa Paulo VI. Em 25 de julho de 1968, o Santo Padre, o Papa Paulo VI, lançou um documento chamado Humanum Vitae, Vida Humana, né? Humanum Vitae. Nesse documento, o Santo Padre, o Papa Paulo VI, dizia, ensinava que é pecado evitar a vida no matrimônio com meios artificiais, de maneira a impossibilitar e tornar impossível que daquela relação sexual gere uma vida. Ou seja, camisinha, DIU, pílula anticoncepcional, é pecado, não pode. Então a gente diz aqui ofensas à castidade. O que são ofensas à castidade? Masturbação, sexo antes do casamento, adultério, pornografia, mas também viver o sexo em sagrado matrimônio fechado à vida é pecado. Catecismo da Igreja Católica, isso sim, o Santo Padre, o Papa Paulo VI, no Humanum Vitae, esse documento de 25 de julho de 1968. E aqui o Catecismo, ele traz um comentário, quando ele diz aqui o amor entre os esposos. Deixa eu ver se eu acho aqui o comentário do Catecismo sobre o Humanum Vitae. Aqui, ó. É o parágrafo 2370, 2370. O Catecismo diz assim, ó: a continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na auto-observação e no recurso aos períodos de infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. O que o Catecismo está dizendo aqui? Está dizendo que é permitido que o casal católico use métodos naturais. O que são esses métodos naturais? São diversos, mas o mais famoso na igreja é o método chamado método Billings. Já ouviram falar desse método? Método Billings? Já viu? Você está fazendo curso de noivos? Não? Isso tem que ser falado no curso de noivos, sobre o método Billings. Você fez o curso de noivos? Falaram do método Billings lá? O que é o método Billings? É um método que foi, vamos dizer assim, desenvolvido por uma médica chamada Anne Billings. E essa médica, ela observou que o muco vaginal, eu ia falar o muco vaginal da mulher, mas é um pleonasmo, né? Você acaba falando, né? O muco vaginal da mulher, pleonasmo. A doutora Anne Billings, ela observou que o muco vaginal, quando ele se estende, fica pegajoso, como se fosse e branquinho, como se fosse uma clara de ovo. Já viu clara de ovo, né? Quando o muco vaginal tem aquela característica de clara de ovo, a mulher está no período fértil. Quando o muco vaginal ele está mais esbranquiçado, tipo cor de vela, a mulher está no período infértil. O ciclo menstrual, para uma mulher que tem um ciclo menstrual normal, são 28 dias. Os períodos de fertilidade giram em torno de 3 dias. Então são 25 dias em que o casal pode ter sexo. E observando o muco vaginal, não é o método da tabelinha. O método da tabelinha é um método que não dá muito certo, tal. Mas esse método não é o método da tabelinha. É um método que a mulher, ela aprende a observar o seu corpo e ela percebe quando que ela está fértil, quando que ela não está infértil, quando ela não está fértil. E assim, observando quando ela está fértil, quando ela não está fértil, ela pode, inclusive, espaçar os filhos ou até ter filhos. Como assim? Ela está no período fértil. Então é esse dia que, se ela tiver uma relação com o marido, vai ter um filho nesse dia, porque esse é o dia fértil. Então ela consegue fazer um planejamento familiar de maneira natural, certo? Esse método é muito eficaz. Muito eficaz. Funciona. Esse método funciona. Só que exige o quê? Disciplina. Exige disciplina. E exige renúncia.
Por que eu digo que existe disciplina e renúncia? Porque Deus disse, né? Trabalhará 6 dias e no 7º dia repousará, não é? Então tem que ter um dia de repouso. Tem que ter um dia de repouso, 3 dias de repouso no mês. Entendeu? O Antônio que vai casar agora, Antônio, tem que ter... Já casou? Olha que benção, parabéns. Que dia que você casou? Então que benção. Daqui 9 meses, então já vai ter uma criança aí. Você tem que ter os 3 dias de repouso para que, né, você possa espaçar os filhos. Ou, se você quer ter filhos, você vai exatamente naquele dia em que a mulher está mais fértil. Sua esposa já aprendeu a fazer? Observar? Não. Você tem um livro? Não. Eu tenho um livro, se você quiser eu te empresto. O livro da doutora Billings é maravilhoso. Deveria ter trazido, né? Trouxe a Teologia do Corpo do Papa Paulo VI, João Paulo II, Teologia do Corpo, e o Humanum Vitae do Santo Padre o Papa Paulo VI. Então, João Paulo II e Paulo VI. Esse livro aqui é muito bom para você aprender que o seu corpo é uma teologia, ou seja, o seu corpo é para a glória de Deus, não para satisfazer as suas vontades, e assim por diante. Muito bom. Então eu estava falando do método Billings, porque o catecismo vai ensinar aqui para gente que os métodos contraceptivos artificiais também são pecado contra a castidade. E vai dizer o catecismo, então, continuando, depois que ele diz que os métodos naturais são permitidos, ele continua dizendo assim: esses métodos, ou seja, os métodos naturais, respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em compensação, é intrinsecamente má toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. O que ele está dizendo aqui? Camisinha, pílulas anticoncepcionais, coito interrompido, é pecado. É pecado. Isso que o catecismo está dizendo. E aqui o catecismo traz um texto da Humanum Vitae, o catecismo dá um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Na época que o catecismo foi publicado em 1992, não existia essa expressão Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas aqui o Papa João Paulo II dá um Ctrl+C, Ctrl+V no texto do Papa Paulo VI, ele traz aqui na íntegra um trecho da Humanum Vitae. Vou ler para vocês aqui um pedaço. Diz assim: a linguagem natural que exprime a recíproca doação total dos cônjuges, a contracepção impõe uma linguagem objetiva contraditória, a do não se doar ao outro. Ou seja, o matrimônio, o sexo vivido no matrimônio, é uma total doação. Se você vive métodos contraceptivos artificiais, você diz que se doa, mas você não se doa. Deriva daqui não somente a recusa positiva à abertura à vida, mas também a falsificação da verdade interior do amor conjugal. Olha o que o Papa Paulo VI vai dizer. É uma falsidade do amor conjugal, ou seja, você está vivendo o matrimônio de maneira falsa. Chamando a doar-se na totalidade pessoal. O matrimônio nos chama a doar-nos na totalidade pessoal. Essa diferença antropológica e moral entre a contracepção e o recurso aos ritmos periódicos envolve, em última análise, duas concepções da pessoa e da sexualidade humana, irredutíveis entre si. O que o Papa está dizendo aqui? Isso não é coisa de gente. Em outras palavras, ele está dizendo, contracepção não é coisa de gente. Quando ele diz aqui, essa diferença antropológica, o que é antropológica? Ser humano, né? Antropologia é o estudo do homem, né? Essa diferença antropológica e moral entre contracepção e recurso ritmo periódico envolve, em última análise, duas concepções da pessoa e da sexualidade humana irredutíveis entre si. Ou seja, não é coisa para ser humano. Não é coisa para gente. Queridos, para terminar, eu queria comentar com vocês consequências do pecado da luxúria. Consequências bíblicas. Você vê na Bíblia. Vocês lembram por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque eles eram extremamente luxuriosos. Os anjos foram visitar Ló. E os habitantes de Sodoma e Gomorra quiseram entrar na casa de Ló e estuprar os anjos. Estuprar os anjos.
Em Sodoma e Gomorra, o homossexualismo era algo normal. Fazendo um parênteses aqui, falar sobre o homossexualismo. O homossexualismo, na concepção da pessoa psicologicamente falando, não é pecado. Como assim não é pecado? A pessoa ser homossexual não é pecado. O pecado é praticar o homossexualismo. Então, se a pessoa tem a tendência homossexual, ela sente uma atração pela pessoa do mesmo sexo, mas ela retém aquela atração e não vive essa prática homossexual e oferece isso como penitência a Deus e se mantém casta, ela não peca. Pecado é a prática homossexual. Entendeu? Deu para entender? Então, o pecado é a prática homossexual. Então, a pessoa pode ser homossexual, ter uma atração pela pessoa do mesmo sexo, e se ela vive a castidade, se ela refreia esse impulso e oferece isso a Deus como penitência e vive na castidade total, no caso dela vai ter que ser uma castidade celibatária, né? E vive essa castidade total, ela inclusive pode participar da Santa Missa, comungar, confessar e viver uma vida sacramental completa. Entendeu? Então a prática homossexual é pecado. O homossexualismo em si não é pecado. A prática, o ato homossexual, que é chamado ato de sodomia, é pecado. Então Deus destrói Sodoma e Gomorra por conta do pecado contra a castidade. Deus envia o dilúvio por conta do pecado contra a castidade. E só Noé, que era puro, é resgatado do dilúvio. Noé e sua família. Sansão. Olha, gente, a história de Sansão é terrível. É Juízes capítulo 14. Olha só o que vai dizer Juízes 14. Casamento e proezas de Sansão. Sansão desceu a Tâmina e vendo ali uma mulher das filhas dos filisteus, voltou e falou a seu pai e a sua mãe: vi em Tama uma filha dos filisteus, pedia para mim em casamento. Parece uma coisa normal, né? Sansão vê a filha dos filisteus e quer se casar com ela. Só que era contra a lei de Israel. A lei de Israel dizia que um judeu não podia se unir em matrimônio com uma mulher de outra raça, de uma mulher de outra religião. Por quê? Porque aquela mulher adorava deuses falsos e ia conduzir aquele marido judeu à adoração dos falsos deuses. E assim também um judeu não podia dar a sua filha judia em casamento a um incircunciso, porque esse incircunciso, adorador de falsos deuses, ia conduzir a sua filha a adorar falsos deuses. E aqui Sansão pede aos pais que lhe deem em casamento uma mulher filisteia. E o que o pai dele diz? Seus pais disseram-lhe: não há porventura ninguém entre as filhas dos nossos irmãos e em todo o povo para que queiras escolher uma mulher entre os filisteus, estes incircuncisos? Ou seja, Sansão tinha um grave problema de luxúria. Será que foi só nessa oportunidade aqui? Juízes capítulo 16, versículo 1. Sansão foi a Gaza. Gaza, inclusive, hoje está em guerra, né? Sansão foi a Gaza. O que Sansão foi fazer em Gaza? O que vocês acham que ele foi fazer em Gaza? Foi aprontar. Sansão foi a Gaza, onde viu uma mulher meretriz e foi procurá-la. Foi em Gaza procurar uma prostituta. Sansão era um homem que vivia no pecado da luxúria. Depois disso, enamorou-se de uma mulher que habitava no vale de Sorek, chamada Dalila. E aí vocês já sabem o que aconteceu. Dalila, usando o seu charme todo lá, e Sansão, enebriado pela beleza de Dalila, que era um homem luxurioso, revelou a Dalila o seu segredo, que a força residia no seu cabelo. Dalila cortou o cabelo de Sansão e ele tem os olhos furados, e é condenado pelos filisteus a girar o moinho. Sabe o que significa isso? Teus olhos furados, na Bíblia. Vocês lembram do rei Sedecias, o rei de Israel, que foi expulso para a Babilônia? O que aconteceu com Sedecias? Teve os olhos furados. Furaram os olhos de Sedecias. Você lembra Cássius, o homem que transpassou o lado de Jesus na cruz? Ele era cego de um olho. Jesus derrama sobre o olho dele sangue e água e o olho dele é curado. Isso a tradição nos ensina. E aí, ele, tendo o olho curado,
se converte, se ajoelha e diz: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O que significa cegueira na Bíblia? Os olhos significa a vida da alma. Ter os olhos furados significa estar em estado de pecado mortal. Sansão pecou contra a castidade, tem os olhos furados. E em consequência, o que acontece? Ele é condenado a girar a modo moinho, ou seja, é condenado a viver como escravo. Aquele que se entrega aos apetites da carne se torna escravo da carne. E se torna um animal, como a gente falava desde o início da catequese. Sansão peca contra a castidade, primeiro desobedece à lei de Deus procurando uma mulher filisteia, depois procura uma prostituta, depois se casa com uma filisteia que é Dalila, e aí, por conta de ter vivido no pecado contra a castidade, ele tem os olhos furados, ou seja, ele está em estado de pecado mortal, a alma dele está morta. Os olhos representam a alma dele está morta. Você lembra quando Jesus se aproxima de um cego e fala para o cego assim: o que queres que eu te faça? O cego fala assim: que eu veja, Senhor. E o que Jesus faz? Jesus fala assim: então vê. Ele fica vendo. Jesus cospe no chão, faz lodo, põe nos olhos do cego e fala: vai ao lago de Siloé e lava-te. O que significa isso? Lá em Gênesis, Deus fez o homem do barro e soprou a vida no coração daquele homem. E o homem viveu. Sopro da vida da boca de Deus, da lama. Então, quando Jesus, que é Deus, faz aquele cospe no chão, faz barro e põe nos olhos do homem, Jesus está falando: eu estou colocando a vida de novo na sua alma. Jesus está curando o olho dele, mas primeiro cura a alma. E aí ele mostra como que se cura a alma. Pelos sacramentos. Vai ao lago de Siloé e lava-te, símbolo do sacramento do batismo, que perdoa todo o pecado. O batismo perdoa todo o pecado. Então ali Jesus está mostrando que a cegueira daquele homem, que representa o pecado do povo de Israel, o pecado do ser humano, Jesus veio a nós para recriar, para refazer todas as coisas. Como? Através dos 7 sacramentos. Então, queridos, você vê a consequência do pecado contra a castidade na vida de Sansão? Se torna cego, se torna escravo e morre. Ele acaba morrendo nessa condição. O pecado torna a pessoa um animal. O corpo domina a inteligência. O pecado emburrece a pessoa, literalmente. Gente, observa as pessoas que vivem em estado de pecado contra a castidade, como que elas se limitam intelectualmente. É impressionante isso. Mas intelectualmente a pessoa emburrece. Emburrece. É preciso castidade para até mesmo ter desenvolvimento intelectual, cerebral, para ser mais inteligente. O pecado conduz a um grande egoísmo, como eu falava, a luxúria conduz a um grande egoísmo, como eu falava no início da catequese. A luxúria impede o amor e a luxúria impede que a gente use uma ferramenta que Deus nos deu para a nossa salvação. Uma ferramenta muito importante. Vocês já ouviram falar de Santo Inácio de Loyola, certo? Todo mundo já ouviu falar de Santo Inácio? É o fundador dos jesuítas, a gente fala dos jesuítas, né? Santo Inácio, inclusive em julho agora foi o dia de Santo Inácio, no finalzinho de julho celebramos Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, ele é autor daquele Exercícios Espirituais de Santo Inácio. Exercícios Espirituais de Santo Inácio são exercícios espirituais, como o próprio nome diz, né? Aí eu fazendo um pleonasmo de novo. Mas são meios, vamos colocar assim, são meios de te conduzir a trabalhar a santidade em você e caminhar para a santidade. Basicamente são isso os exercícios espirituais de Santo Inácio. E qual que é a matéria-prima de Santo Inácio para te conduzir a fazer esses exercícios espirituais? Sabe qual é? A imaginação. A imaginação. Sem imaginação você não consegue rezar. Você não consegue rezar. Eu cheguei aqui cedo hoje, né? Cheguei cedo, abri aqui o centro catequético, sentei aqui na sala, vocês não tinham chegado. E aí eu comecei a rezar por vocês e pela outra turma que vai ser às 20h30 a catequese. E eu rezando por vocês, eu apresentava vocês para Deus e pedia que Deus
conduzisse essa catequese. E eu ia apresentando cada um de vocês para Deus. E quando eu ia apresentando cada um de vocês para Deus em oração, vinha à minha mente o rosto de cada um de vocês, o lugar que vocês se sentam, normalmente. Você sempre senta aí, né? Você não senta em outro lugar, né? O Antônio também sempre senta ali, a Larissa também sempre ali, ó. Então eu já imaginava, vinha na minha imaginação vocês, e eu ia rezando por vocês, rezando por essa catequese. Sem imaginação a gente não consegue rezar. O pecado contra a castidade, ele destrói a nossa imaginação. Quer um exemplo disso? Pensa em alguém que vive em situação de luxúria. Você provavelmente conhece no seu trabalho. Tudo a pessoa tem um duplo sentido. Tudo que você fala, a pessoa tem uma piada imoral. Tudo que você fala, a pessoa remete à sexualidade, ao sexo. Tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você diz, a pessoa consegue emporcalhar. Sabe aquele pau de galinheiro todo sujo de fezes de galinha? A mente da pessoa é aquele pau de galinheiro. Totalmente contaminada por conta do pecado contra a castidade. E aí a gente volta lá no início da nossa catequese de hoje. Por que que a castidade é o rei do xadrez? O demônio quer atacá-la. Porque a castidade impede que a gente ame, nos faz egoístas, nos faz burros, nos faz animais. Pecar contra a castidade nos faz animais, nos faz viver como animais. E dentre tantos efeitos negativos do pecado contra a castidade, aquele que está em estado de pecado contra a castidade não consegue rezar porque a sua imaginação está doente, está contaminada. Convida uma pessoa que vive em estado de luxúria a rezar 15 minutos de oração pessoal, a conversar com Deus 15 minutos. A pessoa vai falar assim, eu não aguento, eu não sei o que falar com Deus, não consigo pensar. Mas o que vem à mente da pessoa? Quando ela fecha os olhos e começa a pensar, bem, filmes pornográficos, imagens pornográficas, oportunidades em que ela pecou contra a castidade, é só isso que volta na cabeça dela. Como é que uma pessoa dessa vai se colocar na presença de Deus para rezar? Santo Afonso diz que quem reza se salva, quem não reza se condena. Se a imaginação é a principal ferramenta para a nossa oração e a luxúria destrói a imaginação, a luxúria te impede de rezar. E se você não reza, você não se converte. Olha o círculo vicioso que é o negócio. Olha a armadilha que é o negócio. Então, queridos, para terminar essa catequese de hoje, eu quero convidar vocês a evitar as ocasiões de pecado contra a castidade. Evitar conversas imorais, conversas de duplo sentido. Quando vê alguém com uma conversinha de duplo sentido, você simplesmente foge, sai do lugar, foge, se afasta. O demônio é um inimigo que a gente vence ele fugindo. Piadas imorais, conversas imorais, né, etc. Olhares que ferem a castidade. São Luís Gonzaga, ele nunca olhava para a mulher, nenhuma mulher. Ele não olhava nem sequer para a mãe dele. Você acredita nisso? São Luís Gonzaga não olhava para nenhuma mulher, nem para a mãe dele. Então, se você sabe que se você entrar no Facebook, ou sei lá, no Instagram, ou seja onde for, os seus olhares vão ser contaminados, não olha. Se você sabe que se você assistir aquela série no Netflix, seus olhares vão ser contaminados, não olha. Se você sabe que se você for à praia, você vai pecar contra a castidade por olhares, não vá à praia. Vigia os seus olhares, são a janela da alma. Vigia aquilo que você olha. As imagens levam ao pecado. Então, redes sociais, filmes, séries, etc., não olha. Ah, mas eu estou andando na rua e tem uma moça que está bem na minha frente, mal vestida, e eu ouvi. A gente não é cego, você vê. Só que uma coisa você vê, outra coisa você olhar. Em que sentido? Tá aqui o livro. Catecismo. Eu passei a olhar e ouvir o catecismo. Uma coisa é eu passar a olhar e ver o catecismo. Outra coisa é eu examinar o catecismo. Ler o catecismo. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, se você viu uma moça mal vestida na rua, você já sabe que não olha mais para aquele lugar. Não volta mais o seu olhar ali. Você vai cair.
Não volta seu olhar ali, você vai cair. Gente, por incrível que pareça, até na igreja é difícil. É difícil. Hoje eu fui à missa, hoje eu folguei, então hoje eu fui à missa 8 horas da manhã lá na São Francisco de Chagas. Olha que bênção, fui à missa, participei da missa, comunguei. O tema da catequese é a castidade. Participei da missa, comunguei, confessei depois da missa, fui no Santíssimo fazer ação de graças. Quando eu me ajoelho no Santíssimo para fazer ação de graças, na minha frente tinha uma moça que não estava com uma roupa muito modesta. No Santíssimo, na capela do Santíssimo. O que eu fiz? Me levantei e ajoelhei na frente dela, no banco da frente, que aí eu só vou ter na minha frente o sacrário. Se eu ficasse atrás daquela moça, eu ia olhar de novo. Ia, porque eu sou carne. Entendeu? Eu ia olhar de novo. Se eu olhar de novo, eu ia olhar de novo, 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 olhar de novo. Então foge da ocasião de pecado. Foge, ó. Foge. Novela, não precisava nem falar, né? Novela, essas coisas, a gente não pode ver essas coisas. Não pode, contamina. Danças sensuais. Não vê as bailarinas do Faustão. Gente, quando eu era criança, cara, tinha aquelas chacretes que dançava semi-nua, cara. Meu, eu sou velho, eu nasci em 1980. Em 1985, 87 já tinha chacrete que dançava semi-nua na televisão. Terrível isso. Gente, se você não vê essas coisas, foge. Danças sensuais. São João Maria Vianney dizia assim, quando você vai a um baile, olha só, e São João Maria Vianney viveu no século XIX. Os bailes do século XIX não eram baile funk do século XXI. Os bailes do século XIX não eram baile funk. São João Maria Vianney dizia assim, quando você vai a um baile, o seu anjo da guarda fica do lado de fora e um demônio te acompanha. Então, danças sensuais, foge disso. Se você é moço e gosta de dançar, vigia o tipo de dança que você dança. Não dance danças sensuais e não assista danças sensuais. Porque o pecado mortal leva ao inferno. Gente, você se lembra daquela história do Padre Pio que eu contei uma vez? Do jovem que queria conversar com o Padre Pio, não conseguiu ser atendido. Vocês lembram? Alguém se lembra? Você lembra? O que o Padre Pio falou para ele? Você lembra, não? Salva a tua alma. Salva a tua alma. A castidade é o seu rei. Defende o seu rei. Faz o roque, coloca o cavalo, põe os bispos, sei lá, protege o seu rei. Protege o seu rei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.